Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador e hoje eu peguei o espaço do Jonatas emprestado para falar sobre o 7º episódio da terceira temporada de Westworld. Mas semana que vem ele já tá de volta aqui, não se preocupem, então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje tem review no Holandês Voador. Bom, a gente começa o episódio com uma conexão bem direta com o episódio anterior, né? O Musashi, que é o personagem de Yoruki Sanada, voltando a aparecer depois da revelação de ser na verdade uma extensão da mente da Dolores. Acaba nem sendo uma extensão, né? Na verdade é realmente uma cópia rebutada da Dolores. Até porque a Charlotte, por exemplo, tinha muito mais da ingenuidade da Dolores da primeira temporada. E quando a gente vê a Clementine nesse episódio, fica claro que foi ela que a Maeve estava reconstruindo lá no final do episódio anterior. Eu não acho que ela vai ter muita importância narrativa não, a Clementine, mas eu acho que é legal sempre a gente ver um rosto conhecido já das primeiras temporadas, um rosto familiar, sempre bom ver, né? Foi um episódio que resolveu focar bastante em responder algumas perguntas. Acabou que aquilo que a Charlotte injetou no pescoço do William, né, no sangue do William, lá no 4º episódio, na verdade era um rastreador, um GPS, para descobrir onde era o laboratório que será que estava usando para reprogramar os humanos isolados, como é o caso do que o nosso querido William estava passando. Inclusive eu fico bem intrigado para saber o que vai acontecer com ele, porque o William é meu personagem favorito desde o primeiro episódio da primeira temporada. Eu acho o Ed Harris um ator fantástico e o personagem também. Nessa terceira temporada ele tá bem de fora da ação da série, pelo menos por enquanto, né, porque eu gostei muito do que aconteceu com ele no 6º episódio, quando ele fala que agora é uma boa pessoa, mas logo em seguida ele assassina todos os Williams lá de forma violenta. E até que é um paradoxo bem interessante, né? Porque faz a gente pensar que se o William sempre foi uma pessoa ruim, ele quando mata os Zeus, os outros Williams que eram ruins, ele se torna uma pessoa boa também. Então eu acredito que o William vai partir pra porrada no próximo episódio, porque é isso que a gente quer ver, né? Mas eu acho que o embate dele não vai ser com a Dolores exatamente, porque na season finale da primeira temporada e da segunda também, tivemos esse embate, né? Dolores contra o William, William contra a Dolores, braço quebrado, essas coisas assim. Então eu acho que ele vai ter um confronto direto com o Caleb ou então com o Serac. Apesar de que às vezes eu tenho a impressão de que o Serac não existe fisicamente. É estranho, né? Muitas vezes parece que o Serac ele deu uma de Ford, passou a consciência dele para uma inteligência artificial e sei lá, morreu de repente. No caso, essa inteligência artificial sendo o próprio Roboão. Nesse episódio, por exemplo, ele falou que a pessoa que ele era já se foi. Na maioria das vezes ele aparece só como holograma. E a Maeve talvez seja a única personagem que tenha tido um contato direto com ele. Apesar de que ela foi a única personagem também que passou por simulações. Então ele poderia muito bem ser uma simulação também. Quando eu começo a pensar por esse lado, eu começo a achar que a Dolores na verdade vai libertar a humanidade que já foi escravizada pelo Roboão, antes mesmo dela saber. Mas essa teoria pode ser furada porque o Serac, eu acho que ele já deu um tiro em um cara lá em Singapura e como holograma ele não pode fazer isso. E quando a Charlotte dá um tiro nele, na verdade ele é no holograma, aparece ele de verdade escondido. Mas não sei ainda, né? Tem mais um episódio pela frente, muita coisa pode acontecer em um último episódio. Essa terceira temporada, ela tá tendo muitos paralelos com temporadas anteriores. Ela tá tendo paralelos inclusive com a própria temporada. Porque se por um lado o irmão do Serac sofria de esquizofrenia, por outro lado, o Caleb, ele mais ou menos passa por isso também. Não é exatamente esquizofrenia, mas ele sofreu esse tipo de lavagem cerebral que fez ele achar que teve uma outra vida. Até acontecimentos duplos, ele tem memórias duplas do mesmo acontecimento. E esse arco do Caleb foi a base do episódio inteiro, na verdade. A gente vê o mesmo acontecimento passando várias vezes, só que de formas diferentes, com alguns detalhes diferentes. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê basicamente a mesma cena, no mesmo tipo de cenário, mas o grafite que é mostrado no prédio do primeiro flashback está escrito em russo, enquanto na verdade era em inglês. E o caminhão também não era de verdade, era na verdade um carro, indicando que o Caleb possivelmente nesse acontecimento nunca esteve na Rússia. O Westworld nunca decepciona quando se trata de detalhes, né? E isso aconteceu justamente por causa dessa reprogramação que o Serac faz com os humanos. Como se estivesse alterando o quê? A narrativa dos seres humanos. Um paralelo muito interessante com toda a temática explorada nas 2 primeiras temporadas. Sobre humanos brincando de Deus, escrevendo narrativas individuais para os próprios anfitriões. E a gente lembra do que aconteceu, né? O livro de Westworld foi escrito pelo Michael Crichton e todo o arco que ele escreve envolve o tema de que a vida não pode ser contida, que a vida sempre encontra um jeito de escapar, por exemplo. Então a terceira temporada ela acaba sendo uma repaginada do que a gente viu nas outras temporadas, só que dessa vez do ponto de vista dos humanos. Não é à toa que o Jonathan Nolan e a Lisa Joy optaram por fazer essa terceira temporada no mundo real, né? Fora do parque, no nosso mundo. Isso me deixa ainda mais curioso com relação ao William, esse novo rumo que ele tá tomando. Por que tão de repente? Será que ele realmente está se reencontrando e seguindo uma nova narrativa própria
ou será que ele realmente foi reprogramado pelo robô? Eu sinceramente não sei o que esperar dessa season finale, mas eu acho que às vezes 1 hora parece ser muito pouco pra responder tanta coisa, né? Talvez o maior paralelo dessa terceira temporada seja a narrativa da história. O Serac é basicamente o Ford antes da primeira temporada, quando ao lado do Arnold criava narrativas individuais pros anfitriões, eles querendo ou não. E a Dolores é como o Ford durante a primeira temporada, fazendo com que os seres humanos tenham conhecimento das suas próprias narrativas e que isso resulte numa rebelião. Da mesma maneira que o Ford usou a Dolores como ponto de partida de uma rebelião, ela pode estar fazendo a mesma coisa com ele, com Caleb. Mas é que tá, né? A Dolores, ela poderia simplesmente usar o Roboão para reprogramar um isolado e usar ele como arma, dando uma nova narrativa totalmente manipulada para ele seguir. Mas isso ia negar a liberdade de consciência dessa mesma pessoa que ela teria escolhido. E a Dolores, ela é contra isso, porque ela passou justamente por esse tipo de luta a favor da consciência dela. E se ela fizesse isso, ela estaria se igualando ao Ford e ao Serac também. Por isso que a Dolores escolhe uma pessoa que já foi reprogramada pelo Salomão e guia ele à ciência dessa reprogramação a ponto de fazer ele se rebelar. Isso para mim foi genial da parte dos criadores e ainda preservou muito o desenvolvimento da Dolores como personagem. Então aqueles seres humanos que estão sendo mantidos, guardados na tumba de Salomão, na verdade são os excluídos, que são seres humanos que não foram reprogramados, não foram capazes de ser reprogramados. Então eles estão sendo mantidos ali, guardados em sono profundo, assim como o irmão do Serac também está ali mantido. Assim como também um paralelo que a Dolores mesmo traçou com os anfitriões que ficavam guardados lá no porão do laboratório de Westworld, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas nesse episódio foi abordado o Salomão. O Salomão basicamente é a primeira versão do Roboão, que está sendo controlado pelo Serac no caso. E na tradição hebraica, o Roboão era filho do rei Salomão. Por isso que existe essa sequência, é como se fosse um sucessor do outro na série também, sabe? E esse episódio esclareceu muita coisa também sobre o Caleb e o paralelo dele com o arco inicial da Dolores. Lá no parque existia um protocolo para anfitriões que saíam do controle, acho que eram chamados de desgarrados, se eu não me engano. E o que aconteceu com o Caleb foi mais ou menos parecido com isso. O que foi dado inicialmente sobre o Caleb é que ele tinha um melhor amigo chamado Francis, eles foram pra guerra e esse amigo dele morreu na guerra, morreu em combate. Só que agora no 7º episódio a gente descobre que realmente eles lutaram na guerra, só que eles voltaram os dois com vida dessa guerra e acabaram se tornando agentes do Serac, caçando pessoas, né, seres humanos isolados para serem justamente reprogramados pelo Salomão. Inclusive era isso que o personagem do Enrico Colantoni era, um alvo para ser reprogramado pelo Salomão. E sempre quando eu falo reprogramado para seres humanos, é com aspas, tá? Você tem que ouvir minhas aspas aqui quando eu falo isso, porque não tem como reprogramar seres humanos. É só uma forma de falar. Mas acontece que o personagem do Colantoni, ele manipulou o Caleb, dando a informação de que eles estavam sendo usados e que seriam financeiramente incentivados a quê? Um matar o outro. E é por isso que o Caleb matou o Francis, porque ele simplesmente atirou primeiro, porque o Francis também ia fazer isso. E é por isso que o Caleb foi enviado ao México para ser reprogramado, porque ele tomou consciência disso que aconteceu. A Dolores quer que o Caleb lidere a revolução da espécie dele da mesma forma que ela foi induzida pelo Ford a liderar a revolução da espécie dela. Inclusive no 3º episódio tem uma cena muito curiosa, que é quando a Dolores vai socorrer o Caleb no chão, o rosto dela dá uma desfocada que claramente mostra o Ford, justamente por causa de todos esses paralelos que eu citei agora. Mas a gente tem também a Charlotte, né? Dando uma repassada aqui no 6º episódio, o Serac descobriu a verdadeira identidade dela e foi atrás. Aliás, você tem que ser muito escroto pra você ser desmascarado justamente por ter dado atenção demais ao seu filho, né? Enfim, o carro explode, dando a entender que o ex-marido dela e o filho também foram mortos e ela sai rastejando, parecendo Anakin Skywalker. Agora, a Charlotte, ela aparece bem rapidinho nesse 7º episódio lá no início, né? Ok, ela deu a localização do Musashi pra Clementine e causou a morte dele, ele que era a Dolores. Mas a Clementine foi reconstruída pela Maeve, não pela Dolores. Então acho que ficou claro que o Serac reencontrou a Charlotte Skywalker e deu uma reconfigurada ali, né? Uma reconstruída no corpo dela. Porque ela tava um pouco melhor conservada quando ela falou com a Clementine no começo desse episódio, né? Então é bem provável que a Charlotte esteja do lado da Maeve e do Serac agora. O que é muito louco, porque ela é a Dolores. A Charlotte aparece na promo do próximo episódio, mas claramente é um holograma que a gente pode ver, que dá a entender mais ainda que ela tá do lado do Serac, né? Porque holograma é Serac. Então o tabuleiro de xadrez já tá formado. A Dolores e a Maeve travaram uma batalha, né? Uma luta bem coreografada, e pela primeira vez nessa temporada a gente viu a Dolores perder o equilíbrio e a postura de Exterminador do Futuro que ela vem tendo ao longo dessa temporada. Eu gostei disso, isso foi interessante. O William não é mais o mesmo que a gente viu nas primeiras temporadas. E isso é natural e ficou claro, principalmente no 6º episódio, quando aparece aquela reunião de Williams anônimos, temos um William lá, Homem de Preto. O que quer dizer que o nosso William atual não é mais aquele William, ele deixou de ser. Só a presença do William Homem de Preto ali já prova de uma maneira sensível de que ele não é mais o mesmo. O Homem de Preto agora é uma figura do passado do William e faz sentido ele procurar um novo caminho agora. Mas em termos de personalidade
personalidade, esse episódio 7 foi o que mais se aproximou do William que a gente conhece, daquele William bandido que a gente gosta. Eu não vou estar aqui no review do próximo episódio e nem no veredito da temporada, possivelmente, então eu já vou dizer aqui mais ou menos o que eu tenho achado dessa terceira temporada. A Maeve, pra mim, sempre foi uma das melhores personagens da série, inclusive eu sempre fui mais atento aos arcos dela do que da própria Dolores. Mas nessa temporada eu sinto que a narrativa da Maeve tá deixando a desejar sim. Eu entendo que agora a série tá buscando uma vertente mais popular, com cenas de lutas mais coreografadas, mas parte dos elementos que levaram Westworld ao sucesso ainda estão lá. Toda a reflexão sobre realidade e coexistência continua bem presente, e mesmo quando Jonathan Nolan e a Lisa Joy reciclam algumas histórias da própria série, eles conseguem recontar de uma maneira até original, e continua instigante. E é como se fossem ciclos mesmo, a gente viu isso no começo da série, como a Dolores tinha uma rotina repetitiva no parque, inclusive sendo reformulada no primeiro episódio dessa temporada, com o Caleb acordando várias vezes no mesmo ângulo que era usado na Dolores. Na minha opinião, a primeira temporada continua irretocável e imbatível, mas eu não acho a terceira temporada problemática não. Ela só mudou o estilo da série e eu, como todo mundo, tenho uma preferência própria. Eu prefiro a primeira. Então é isso, pessoal. Eu vou pedir para vocês deixarem uma nota de 1 a 5 para esse episódio aqui nos comentários e também falarem o que vocês acharam, o que vocês estão achando dessa temporada e o que vocês acham que vai acontecer na season finale. Espero que tenham gostado da minha presença surpresa aqui nesse review. Como eu falei, o Jonatas volta no próximo episódio. Infelizmente não dá pra gente fazer juntos aqui, porque o Jonatas tá em um lugar, eu tô em outro. E também por questões técnicas não dá pra fazer, né, mesclado. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e valeu!